Olá, queridos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um outro tema e será a gestão dos resíduos sólidos no Brasil, tá? Eu creio que vocês já estudaram isso e a gente vai falar alguma coisinha, tá? Sobre isso e vou trazer para vocês alguns exemplos de introduções, desenvolvimento e conclusões, ok? Vamos lá, mais um tema. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Eu não vou ficar explicando todos os temas, mas esse aqui vocês inclusive já devem ter bastante contato com isso, né? Mas com essa informação, mas eu trouxe aqui, ó, para vocês que existe uma lei, tá? Então tem uma lei 12.305 de 2010 que trata da política nacional dos resíduos sólidos. Então a gente não pode usar dizer que não tem lei para isso, né? Mas a lei não está sendo eficaz, né, em relação a esse problema. Então a gente vai estar lá pensando nos argumentos, né? Por que isso acontece? Qual o problema, né, da gestão? A gestão é boa? Vocês acham que a gestão é boa para os resíduos sólidos? Então vocês têm que pensar nisso. O que vocês vão falar, né? E aí eu trouxe aqui o que a lei traz. Vocês podem pesquisar a lei ou dar uma lida rapidinha aqui, né? Parar o vídeo e ler. Eu já marquei, que eu acho que seria interessante vocês darem uma olhada, tá? Para falar na redação, tá? Vou passar aqui rápido. Então, aqui tem esse artigo também, ó. Tem algumas coisas aí. Vocês vão ver que fala do desigualdade social, né? Fala muito do descarte, ó, direito da sociedade à informação, respeito à diversidade, tá vendo? Então, vocês vão ver que, às vezes, assuntos que a gente acha que não tem a ver com problemas, né, com desigualdade, com algumas coisas que a gente entende, que é mais a parte humana, né, mas tudo está relacionado, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês também, tem esse aqui, ó, os instrumentos da política, né, o que deveria ser feito, né? Aí tem plano, deveria ter feito plano, a coleta seletiva, né, incentiva a criação e desenvolvimento de cooperativa. Aqui vocês têm ideia de como fazer uma proposta de intervenção. Tá? Instrumentos são o que o Estado poderia fazer, né? Quais instrumentos o Estado tem. Aí a gente vai ver aqui, ó, eu trouxe para vocês, se vocês não sabem, né, qual a diferença, né, do lixo, do resíduo, do rejeito. Então a gente está falando de resíduo sólido, né? Lixo é tudo aquilo que não se quer mais e joga-se fora. Eu não quero jogar fora de qualquer jeito, isso é um lixo para mim. Eu não preciso mais disso. Resíduo é tudo aquilo que não serve para você, ou seja, é um lixo, mas que para os outros pode se transformar, tornar a matéria-prima de um novo produto, tá? Ou processo, né? Eu vou pegar aquele material que você jogou fora e vou transformar, ou seja, reciclar, né? Transformar em algo novo, algo diferente. Então, o resíduo, ele não é lixo. Ele é uma forma de lixo, né? Mas que você pega esse material aqui, que alguém jogou fora, e você transforma ele. E rejeito também é um tipo de resíduo, né? Quando forem esgotadas todas as possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem. Então, o rejeito é o último, né? Não dá, aquilo ali não se recicla, não faz mais nada. Que é diferente do lixo. O lixo eu consigo reaproveitar, eu consigo transformar ele em algo diferente ou até um produto novo. Que a gente vê muito com garrafa PET, né? Existem vários materiais que você pode fazer, transformar, né? Por exemplo, aqui em casa eu faço a compostagem. Então, pego todo aquele resíduo lá, aquela sobra de comida, né? E eu faço compostagem. Aquilo se transforma em adubo para as plantas, né? Então, é uma forma de você tratar esse lixo aqui, né? Que seria lixo jogado fora, mas serve, tá? Enfim. Aí eu peguei aqui também a Rádio Nacional, né? Uma rádio nacional, é a nível nacional, né? Do governo, tá? Ele fez um especial aqui, tá? Mas eu peguei aqui, ó, não vi o especial, mas eu peguei aqui só para a gente ter uma ideia
Ó, o Brasil gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduo por ano. 80 milhões. O Brasil gera. E aí, cada pessoa, né, se a gente for transformar isso aqui, cada pessoa, ela gera 1 quilo por dia. Todo mundo gera, em média, 1 quilo por dia de resíduo, tá? De coisas que poderia ser reaproveitada, né? 1 quilo por dia, tá? Aí, o Plano Nacional, que é aquela lei que a gente viu lá atrás, prevê o quê? O fim dos lixões. Está lá que prevê o fim dos lixões. E a gente tem ainda hoje 3 mil lixões em atividade. Então, aquela lei não está resolvendo porcaria nenhuma, tá? Não está sendo eficiente. O Estado não está sendo eficiente. Bom, descarte incorreto, né? 70% das pessoas não separam o lixo, ou seja, ela pega do jeito que está lá e joga, né? Joga fora. A gente aqui em casa, como eu tenho coleta seletiva, a gente separa. Mesmo assim, tem uma parte que a gente não separa corretamente. Às vezes até por preguiça ou por exemplo, pilha. A gente não tem muitos lugares para descartar, né? E aí fica difícil. Então, apesar da gente separar aqui o lixo, uma parte a gente não faz isso corretamente. Bom, 30% do lixo hospitalar vai para incineração, né? 30%. E a logística reversa, quer dizer, 70% não vai, né? A logística reversa da destinação para produtos pós-consumo. O que é a logística reversa? As pessoas... É o reverso, né? É o contrário. Então, aquele produto que foi consumido, ele pega, né? Ele veio da indústria, né? Veio da indústria, foi transformado, foi para o comércio, você comprou e aí consumiu. Aí ele faz o contrário, ele quer pegar aquele resto que você consumiu, que você a princípio seria um lixo, você ia jogar fora, e ele reaproveita e volta para a indústria, né? Por exemplo, a garrafa PET, né? Volta de novo, né? O que pega lá? Tritura, lava, tritura e volta para fazer novo plástico. O pneu, né? Volta para a indústria. Então, tem vários produtos que pós-consumo, ele volta, né? A logística reversa, eles fazem o caminho reverso, né? Contrário, para voltar isso para a indústria, tá? E aí ele não vira lixo, né? Não vai parar no lixo. Bom, outro aspecto importante que vocês precisam relembrar, se vocês não viram, aprender ou relembrar, é o que é um lixão, né? Então, eu trouxe aqui uma foto de um lixão. O que é o lixão? Lixão, você tem um terreno aqui aberto, que as pessoas jogam lixo lá direto, ou a próprio estado, né? O município, quem cuida do lixo é o município, tá? Vai lá, pega o caminhão e joga aqui nesse lugar aqui. Vai formando lixões, né? As pessoas convivem, aí você tem animais, voadores e roedores, né? Aí você tem insetos, você contamina aqui o lençol freático, né? Então você tem vários problemas. As pessoas estão aqui adquirindo doença. Então você vê o problema aqui do lixão. Isso aqui é gestão de lixo. É gestão de lixo, tá? Mas é uma boa gestão? Pense bem, se é uma boa ou uma má gestão do lixo. Você pegar e jogar o lixo aqui de qualquer jeito, ficar emitindo gases e odores, né? Fumaça, né? Tóxica, contaminação do solo, né? Aí você vê um montão de coisa errada aqui. Bom, para resolver isso aqui, isso é a pior gestão do lixo. Tem uma melhorzinha, que é o aterro controlado. O que eles fazem? Não fica aqui tão em céu aberto. Joga o lixo e depois eles vão jogando aqui, ó, uma camada, né, de terra aqui, de um material, né? Faz uma cobertura, né, de terra, grama. A gente tem isso lá no Seropédica, né? Se vocês olharem ali, vocês vão ver esse aterro aqui controlado. Aí você tem, né, uma cobertura, uma manta, né, que eles colocam, né, para não vazar, porque aqui ó, passa o chorume para a água, né? Aí aqui você tem uma manta, né? E você tem um lençol freático, mas de qualquer forma, isso vai para o lençol, tá? Vai para o lençol depois de um tempo, isso acaba indo para lá. Mas você tem menos problema que o lixão. Aí eu botei aqui, ó, e você tem um outro melhorzinho, que é o aterro sanitário, tá? Então, botei aqui o lixão, tá vendo? E o aterro sanitário o quê?
eles fazem uma proteção melhor aqui, né? E ele capta um chorume, né? Então, esse chorume que iria para a água vai captando, né? Tem uma membrana aqui impermeável e ele capta esse chorume antes de chegar aqui ao lençol freático. Só que essa membrana aqui, ela não dura para sempre, né? E ela pode também furar, né? Então, assim, não é 100% legal, tá? Correto, né? O ideal é reciclar, né? Você jogar o menos possível aqui, tá? E quando você faz isso, recicla e você pega o teu material orgânico também, faz compostagem, gente, a diminuição do lixo é tremenda. Só quem faz isso é que consegue perceber quanto que diminui o lixo que você bota lá para o lixeiro levar, tá? Aqui no Rio a gente tem uma excelente captação de lixo, né? A Colurb é um dos órgãos assim, que melhor funciona no Rio de Janeiro, é a Colurb. Dificilmente, pelo menos aqui no Rio, né? Estou falando do estado do Rio, estou falando do município. E funciona muito bem. Dificilmente você tem uma falha, né? Dia que não veio, feriado, Natal, Ano Novo, pelo menos aqui na minha área, não sei na área de vocês, funciona muito bem. Ok, vamos para cá. Ó. Eu trouxe aqui também a Tetra Pak, né, que é uma produtora de embalagem, né? Aí o Estadão aqui também, um jornal, na área de economia, tá vendo? Então isso afeta a economia também, tá? Ele mostra aqui, eu coloquei aqui o que eu acho legal vocês lerem, tá? Para o vídeo e ler com calma. E eu botei aqui, ó, em 2010, o Brasil passou a ter a política nacional, né? Aí naquela época, 4% do lixo era reciclável, tá? Apenas 4% era reciclado e era aproveitado nas cadeias de reciclagem. Hoje, mais de uma década depois, a taxa está em 6%, ou seja, melhorou 50% desse 4% aqui, né? Mas é muito pouco, né? Muito pouco, muito mesmo, tá? Então a gente vê que a gente está muito mal na área de gestão. O que é gestão? Gestão é você fazer o melhor com menos, com o mínimo que você tem, né? Você gerir, você conseguir controlar, você resolver, administrar alguma coisa bem, tá? Isso é gerir, isso é gestão de algo. Aí ele fala, um dos gargalos, o que é gargalo? Gargalo é um problema, né? Não passa por ali, né? Um dos gargalos que precisa ser enfrentado para que o quadro mude, aí vem a causa, né? Avalia os especialistas, ó. Falta de parcerias mais duradouras, né? Faz uma parceria, mas acaba. Muda o governo, acaba, né? Entre os vários grupos envolvidos no tema. Quem são essas pessoas? O governo, setor privado, as empresas, né? Ou a sociedade. Esse conjunto aqui tem que ter mais parceria, né? Tem que se juntar mais para resolver esse problema. E um tempo maior, né? Bom, aí ele vem falando aqui, ó, que isso aqui foi de um diagnóstico obtido pelo Diagnóstico de Resíduos Humanos do Sistema Nacional de Informação, é um órgão, né? E aí ele fala, ó, 1.780 cidades informam cobrir 76,6 milhões de pessoas com coleta seletiva porta a porta, ou seja, eu sou uma dessas pessoas que dessa cidade aqui que tem coleta seletiva, mas você vê, ó, aqui na minha rua tem coleta seletiva. Na rua ao lado não tem. Então, assim, mesmo nos municípios que tem coleta seletiva, isso não é abrangente, não é democrático, tá? E mesmo isso aqui, ó 35% da população só. Então, você vê que nesses municípios, apenas 35% da população tem essa coleta, que é muito pouco também, tá? E a gente tem acho que mais de 5 mil municípios, se eu não me engano, né? Aí ele fala aqui, ó, outro ponto, ó. A baixa eficácia da coleta seletiva no Brasil, né? Outro ponto de diagnóstico diz respeito à baixa eficácia, né? Não tem muita coleta seletiva, né? O que mostra a necessidade de mais ações do que conscientizar e educar a população na correta separação dos resíduos na fonte geradora, ou seja, é na casa que gera o lixo, né? É nas indústrias que gera o lixo, é na empresa que gera o lixo. Então, aquilo ali, a gente tem que controlar isso, tem que conscientizar e educar a população para separar isso. Separar lixo dá trabalho, dá muito trabalho, porque, por exemplo, aqui em casa a gente tem que lavar, né? Tem que lavar, você não pode jogar o plástico sujo. Aí ninguém quer ter trabalho para fazer isso, né? Vamos lá. Bom, aí ele vem falando aqui, ó, que a relação entre a massa de resíduo, né, seletivo e o total gerado é de apenas
3,7, tá? Então, assim, existe um problema na cadeia de reciclagem, né? Então, aí, que problema? Vai desde a dificuldade da população abraçar a ideia até o papel das prefeituras, ó, o Estado, que sozinhas nem sempre consegue dar conta do recado. Então, a gente vai ver que a gente tem aqui um problema de quê? Comportamento social e ineficiência estatal, certo? Mais uma vez, um problema que a gente pode usar todas aquelas nossas redações, né, modelinhos lá, né, para isso. Aí ele vem falando, ó, que a relevância de uma rede, que todo mundo se ajude, né, participa, ó, tá vendo? E aí ele vem falando aqui, ó, que eles apoiam projetos, tá? Mas eles são uma exceção da regra. 35% das empresas que atuam na região brasileira estão buscando adotar melhores práticas. Só 35%, é muito pouco, né? Então, você vê que não tem um engajamento, né? E aí ele fala que eles fizeram os projetos e aí ele bota aqui, ó, o impacto social positivo se estende a grupos de catadores autônomos, agentes essenciais para o funcionamento da cadeia da reciclagem brasileira. Então, os catadores autônomos, as pessoas que catam o lixo na rua, né? E que a gente tanto discrimina, a gente olha aquelas pessoas, acham que eles também são lixo, né? Eles são essenciais para o funcionamento da cadeia da reciclagem. Então, a gente pode também falar, né, que um elemento importante aqui é desconsiderado, né, discriminado. Né? Eu nem trouxe esse aspecto aqui nas nossas redações, mas vocês podem observar isso aqui, ó, que uma redação que, por exemplo, você fale do preconceito, né, a gente pode encaixar aqui também, tá? Em relação aos catadores como agentes essenciais para a resolução desse problema. Bem, a gente vai ver aqui, ó, eu não vou passar tudo com vocês, né? Vocês travem aí e olhem. Então, eu fiz aqui, ó, eu digo que a má gestão, tá? Importante que vocês coloquem, tá? A problemática da gestão, tá? Deixa eu tirar aqui assim. Pois aí, tá horrível aqui o computador. Bom, a problemática da gestão inadequada, tá? Então, eu venho aqui mostrando aqui a minha tese, tá? Aí, nesse sentido, aí o que eu botei, tá? A negligência do Estado, ó, comportamento social. Essa coisa aqui tá horrível. Social, tá? E aí vem a mesma coisa, tá? Então, vocês observem aqui que eu alterei essa parte aqui para gestão de resíduos sólidos e usei aqui os mesmos argumentos, Constituição, tá? Então, parem aí, né? Eu falo que isso tem que ser atenuado para garantir o bem-estar da população, né? Conforme princípios preservar a preservação ambiental, conforme está estabelecido na Constituição, tá? Isso aí são duas formas de escrever a mesma coisa, tá? Vocês veem que aqui tem 5 linhas e aqui tem 7, tá? Uma mais rebuscada do que a outra, tá? Outra forma também de fazer a introdução, trouxe aqui para vocês um outro jeito, falando da Constituição Federal, trazendo a Constituição Federal logo aqui no início, tá? A primeira eu falo que ela é a Constituição de 88, aqui eu falo que é a Carta Magna, tá? Porque aqui no finalzinho, ó, eu vou usar a Constitucional, tá? Então, vocês observem aqui também, ó, o Estado deve garantir o bem-estar e preservar o meio ambiente. Você vê que eu sempre falo do meio ambiente e das pessoas, tá? Porque eu entendo que a má gestão disso coloca em risco o meio ambiente e as pessoas, tá? Principalmente a saúde das pessoas. Ó, a qualidade de vida, tá? Então, aqui também eu falo a mesma coisa. Travem um vídeo e leiam com calma, tá? Qualquer dúvida me pergunte. Bom, outro aqui, ó, vem aqui falando da 8ª economia do mundo, a mesma introdução, tá? Aí eu troquei, ó, má gestão, tá? Aí eu alterei aqui também a mesma coisa. E aqui também um outro jeito de falar, né?
Apesar de figurar como oitava maior economia global, o Brasil enfrenta um desafio significativo, tá? Então, vocês vão ver que é a mesma introdução, o mesmo pensamento, escrito de forma diferente, tá? Outro aqui que eu trouxe para vocês é a lei, né? Então, esse aqui é específico, é uma introdução específica dessa lei. Vocês conseguirem decorar, tá? Então, tem uma introdução aqui específica falando da lei, né? Que apesar dessa lei ter sido promulgada desde 2010, né? Esse problema ainda representa os maiores desafios na atualidade, tá? Então, a gente aqui, ó, contemporaneidade, a mesma coisa, tá? Então, a mesma redação aqui. Ser específico, né? Aí eu trouxe um também, se a gente for pegar lá, né, uma questão histórica, né? Aí eu trouxe aqui, ó, na Idade Média, as pessoas conviviam na Europa, né? Convivia com lixo, né? Porque a Idade Média não tinha, a gente não viveu isso aqui, né? Aí a gente teve a peste negra, né? Que foi oriunda do lixo, né? Os animais, né? Que viviam lá no lixo, que conseguiram passar essa doença para as pessoas. Eu falo que no Brasil, né, semelhante, tá? Ó, se assemelha, lembra? Comparar uma coisa do passado com o presente, se assemelha à realidade brasileira do século XXI, né? Idade Média com o século XXI, parece que a gente está vivendo a mesma coisa, né? Eu trato isso aqui. Aqui o mesmo jeito, tá? A mesma coisa. E aqui eu trouxe talvez vocês conheçam, é um filme, né? Eu falo que o filme, né? O Wall-E, ele apresenta um futuro em que o planeta Terra se torna inabitável em virtude do estilo de vida da população que provocou o acúmulo de lixo e esgotamento dos recursos naturais. Essa ficção se assemelha, né? Trago aqui um repertório, trago para ele para a situação atual. Não pode falar de um repertório e acabou, né? O repertório não pode explicar a sua redação. É você que tem que falar o que está acontecendo e dizer que o repertório se assemelha ou é contrário àquilo que está acontecendo na realidade, tá? Ele serve para isso, para explicar, para confrontar, tá? Então não é para só jogar aqui, não. Ó, essa ficção, esse filme se assemelha, tá? E eu falo aqui que ele é uma obra distópica. O que é obra distópica? É diferente de utópica. Utópica é uma realidade que é um sonho, aquilo que é muito bom. E distópica é o inverso, é muito ruim, né? Um futuro muito ruim, uma realidade muito ruim. Aqui é o mesmo jeito, tá? O mesmo parágrafo, a mesma ideia, escrito de forma diferente. Bom, aqui eu trouxe os desenvolvimentos para vocês olharem, tá? Aqui é o primeiro desenvolvimento. Eu trouxe que agrava a situação da desigualdade social, mesma coisa que eu trouxe lá com a Ariano Suassuna, né? Parece que é difícil, mas a gente consegue encaixar. Vocês vão olhar aqui, né? E aqui também tem um outro jeito também de escrever, só que aqui eu botei que as pessoas descartam isso, né? E aqui eu estou dizendo, falo do lixo, né? Dos 3.000 lixões, tá? Eu quis usar aqui esse exemplo, tá? Então, vocês vão olhar aqui, isso aqui se encaixa aqui, tá? Essa realidade se manifesta, tá? É a explicação aqui. Bom, uma outra forma de vocês desenvolverem isso aí, aqui eu estou botando que seria no primeiro parágrafo, aqui no segundo, tá? Porque nem sempre você pode usar uma palavra aqui e depois essa daqui, tá? Nesse viés, ademais, em primeira análise e em segunda análise. Combina sempre uma coisa e a outra, né? No primeiro parágrafo você usa isso, no segundo esse. Primeiro esse, segundo esse, tá? Estou botando aqui em parênteses. Usei outras, além daquele primeiro, posteriormente e portanto, né? Para vocês poderem usar outros. Bom, aí eu botei, ó, incapacidade eficiente dos resíduos, decorre da escassez dos recursos investidos, incentivo para reuso e reciclagem, né? Eu venho trazendo o que foi falado lá na reportagem,
Aí eu venho falando aqui, ó, de 1 quilo e do material, estou explicando, tá, aqui para vocês. E aí eu falo que precisa ser feito investimento. Aqui também, ó, eu falo da lei, tá? Que é um outro, né? Falo da lei, falo que existe a lei, mas 40% ainda não está destinado a ter e lixão, né? Que emite gás, ácido, polui lençol freático e contamina a água que é consumida pela população, tá? Lê isso aqui e tenta entender, tá? Qualquer coisa vocês perguntam lá para mim. Outra aqui, ó, trouxe o Gilberto de Mestar, a mesma lá, o cidadão de papel, tá? Falei também, resolvi aqui o problema que eu falo aqui dele, ó, incapacidade, eu falo da situação do direito à saúde, tá? Direito à saúde. Eu falo que uma parte, né, reside, a realidade que reside próxima a esses lixões, né? E esse grupo está mais exposto, tá? Então, uma parte está lá e outra não está, né? Então, tem que resolver isso. Outra, eu trouxe aqui também, ó, um fator importante a ser mencionado, outro aspecto crucial, né? Se você for falar no segundo, ó. Aqui, lá eu estou falando sempre do Estado, né? Que eu trouxe alguns parágrafos da sociedade, né? Conscientização da população, tá? E aqui também, tá? Aqui eu troquei, ó, esse comportamento contamina, né? Aqui eu estou botando exemplo disso, então você pode, ó, um exemplo disso é a quantidade de lixo que parte da população deposita nas ruas. Aí aqui, ó, exemplo disso é o descarte necessário de produtos. Duas coisas que a população faz, aqui ela joga lixo na rua, nos rios e nas praias, usei esses 3 exemplos, e aqui ela é consumista. Lembra aquele conceito de consumismo do Karl Marx? Eu encaixei ele aqui também, tá? Então, você vê que, às vezes, você consegue encaixar, tem que pensar, né? Mas você consegue encaixar, forçar um pouco e encaixar. Alguns se encaixam melhor, né? Outros você demora um pouco mais, mas você consegue, tá? Lá na hora que não souber nada, você consegue encaixar, tá? E aqui eu fiz as conclusões, tá? A primeira conclusão, eu falo que tem que enfrentar a negligência governamental e a falta de sensibilidade, e é o Ministério da Educação, né? Aquele mesmo projeto, né? Questão do projeto, eu botei lixo ou luxo, aí vim falando aqui, tá? Mudei até algumas coisinhas, mas é a mesma ideia, tá? Outro, aí você vê que tem 3, 6, 9 linhas com essa letra aqui. Dá para vocês, se vocês pegarem em redação nota 1000 lá, vocês vão ver que a letra é minúscula, tá? Isso aqui é até letra grande. Então, vocês têm que conseguir botar a letra menor que vocês puderem legível. Tá? Trabalhem isso, gente, por favor, a letra de vocês. Diminua o máximo que vocês puderem. Aqui eu falo que é o Ministério das Cidades, né, por meio de política pública. Aí eu botei Ministério da Cidade, vocês podem não botar isso aqui, pode botar o governo federal, tá? Então, fiz uma outra aqui e fiz uma terceira, tá? Que é essa daqui de baixo, tá? Vocês vão ver que todas elas, ó, o Ministério, que é o agente, por meio de o modo, né? Através de, ó, modo também, com a finalidade de, a finalidade. Aí a sociedade, outro agente, porque eu falo do estado da sociedade, ó. Ela não está consumindo, tem que adotar a prática de menor consumo, ó, diminuir o consumo, descartar o correto lixo, tá? E aqui, o detalhamento, aí eu estou falando o propósito aqui de novo, né? Finalidade da finalidade, tá? Aqui também, ó, o agente. Aí como eu tirei aqui, tá? Tirei um pouco daqui, eu botei aqui, ó, detalhei, ó, administrador financeiro da União, tá? Deve aumentar o investimento, é ele que vai financiar isso aqui, tá? Então, eu detalhei aqui o agente, tá? Ó, com a finalidade, por meio de, tá? Usem essas expressões, gente, para vocês, ou expressões iguais, tá? Tem o mesmo significado, para vocês não se perderem. Tem que usar todos esses elementos, senão vocês vão tirar uma nota menor, ok?
Bem, espero que vocês façam redação, vocês tenham entendido. Se não tiver, perguntem e vocês escrevam, tá? Eu espero sinceramente que aqueles que não estão entregando a redação estejam fazendo a redação em casa, pelo menos, né? A gente está quase, tem pouco tempo aí, né? Menos de um mês, tá? Se vocês não exercitarem, gente, vocês, redação é escrita, é exercício, tá? Se não exercitar, vocês não conseguem melhorar, ok? Então, espero que eu tenha ajudado a vocês. Deus abençoe vocês. Fiquem com Ele.